Olá, meus alunos, vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de força magnética, dando continuidade ao nosso estudo de eletromagnetismo. Estamos na apostila número 6, aulas 23 e 24, força magnética, página número 20. Temos que sempre que tivermos uma carga elétrica em movimento em uma região que sofre a influência das linhas de indução de um campo magnético, então sobre essa carga surgirá uma força de natureza magnética, sempre que essa carga elétrica estiver em movimento e a direção de movimento dessa carga elétrica for perpendicular à direção das linhas de indução do campo magnético. Temos que a intensidade dessa força magnética dependerá da carga elétrica da partícula, da velocidade da partícula e também do campo de indução magnético. Então, nossa força magnética é determinada através da multiplicação do módulo da carga vezes a velocidade vezes o campo de indução magnética. Quando temos um condutor sendo percorrido por uma corrente elétrica, então a corrente elétrica é um conjunto de partículas, um conjunto de elementos que possuidores de carga elétrica. Então essas cargas elétricas estarão em movimento. E se eles estiverem em movimento numa região que tem um campo de indução magnética e a direção de propagação dessas cargas em relação às linhas de indução magnética forem perpendiculares, sobre cada partícula surgirá a nossa força magnética. No entanto, a resultante de todas essas forças é o que nós obteremos aqui. Então, para determinarmos uma força que o fio sofrerá devido à passagem da corrente elétrica, e esse fio estar numa região onde tem um campo de indução magnética, dependerá do comprimento do fio, da intensidade da carga, da intensidade da corrente elétrica e também do campo de indução magnética. Então, a força que vai atuar sobre um fio vai defender. Como que calculamos? É o campo vezes a corrente elétrica vezes o nosso comprimento do fio. Exercício 1. Qual o valor da força magnética que atua em uma partícula carregada quando está colocada em repouso em uma região que contém um campo magnético? Então, vamos primeiramente identificar qual que é a fórmula para calcular a força magnética. É o módulo da carga vezes a velocidade vezes o B. Opa! Então, a força magnética depende da velocidade. No entanto, no enunciado, nos informa que a partícula está em repouso. Se está em repouso, velocidade é nula. Se a velocidade é nula, zero vezes qualquer coisa dá zero. Nossa força magnética também será nula. Não existirá. Exercício 3. Em um experimento, duas partículas carregadas, Q1 igual a 2, Q2, são lançadas perpendicularmente em uma região que contém um campo magnético B, sabendo que a razão entre as velocidades das partículas é V2 igual a 4V1. Determine a razão entre as forças magnéticas que atuam nas duas partículas. Então, a força magnética da partícula 1 dividido pela força magnética da partícula 2. Aqui temos as nossas informações. Q1 é igual a 2Q2, V2 é 4V1. Como que eu determino a força magnética? É o módulo da carga, vezes a velocidade, vezes o campo de indução magnética. Então, o que nós vamos fazer? Força que atua na carga 1 sobre a força que atua na carga 2. Então, Q1, V1B, Q2, V2B. Agora, vamos substituir o nosso denominador em relação a todos os dados da carga 2 em função da carga 1. Então, temos quem que é a carga 2? Carga 2 é Q1 dividido por 2. Pego esse 2, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Quem que é V2? 4V1. Substituindo, agora vamos cancelar o que foi igual. O que tiver igual no numerador e no denominador, podemos cancelar. Então estamos simplificando. A carga, cancelamos. Velocidade 1, cancelamos. E o campo, como se trata da mesma região, é o mesmo campo. Então, na parte de cima ficou 1. No denominador ficou 4 dividido por 2, mais 4 dividido por 2 é 2. Então, a força magnética 1 dividido pela força magnética 2 é 1 sobre 2. Exercício 5. Em um fio de comprimento 10 cm,
Lembrando que 10 centímetros é igual a 0,1 metro. De centímetro para metro, basta dividirmos esse número por 100. É percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes, quando o fio é colocado no interior de um campo magnético de intensidade 0,1 Tesla, perpendicularmente às linhas de indução magnética. Qual a intensidade da força magnética que atua no fio? Então, sabemos que a força magnética em um fio depende do campo de indução magnética, da corrente elétrica e do comprimento do fio. O nosso campo é 0,1, a corrente elétrica é 2 amperes, e o L, que é 10 centímetros, transformamos para metro, que é 0,1. Aqui eu tenho 1/10 vezes 1/10 vezes 2. Só coloquei aqui de outra maneira, para facilitar a nossa conta. 1/10 vezes 1/10 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. 10 vezes 10 vezes 1 vai dar 100. 100 é 10 a segunda. 10 a segunda aqui embaixo, eu passo lá para cima e fica 10 a menos 2. Então, a força magnética é 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Exercício 7. Um condutor retilíneo X percorrido por uma corrente elétrica de 2 mA. Lembrando que 2 mA é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Sempre que eu quiser transformar de miliampere para ampere, é só dividir por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. É colocado no vácuo, onde nós temos a permissividade μ, que vale 4π 10 a menos 7. No SI, um condutor retilíneo Y percorrido por uma corrente elétrica de 3 mA é colocado a 20 centímetros do condutor X, paralelamente a este. Determine a intensidade do campo magnético criado pelo condutor X, um ponto distante 20 centímetros dele. Então, vamos determinar o campo. O campo é o μ vezes I dividido por 2π vezes R. A permissividade foi dado 4π 10 a menos 7. A nossa corrente gerada pelo fio X. Nesse fio X, no condutor X, passa uma corrente de 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 2π vezes R. Quem que é o R? A distância onde eu quero calcular o meu vetor campo de indução magnética, que vale 20 centímetros, 20 centímetros é 0,2 metros. Vamos cortar agora? Embaixo corta com π em cima, 2 em cima corta com 2π embaixo. Aí teremos aqui, ó, 2 décimos. Então, eu tenho aqui, ó, 2 sobre 10, então é 2 vezes 10 a menos 1, 4 dividido por 2 dá 2. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado a menos 10. Esse 10 elevado a menos 1 daqui de cima, eu passo lá para daqui de baixo. Eu passo lá para cima, vai ficar 10 elevado a mais 1. Então, o resultado é 2 vezes 10 a menos 9 Tesla. Item B. Determine o valor da força magnética que atua em cada 2 centímetros do condutor Y. Então, esse condutor Y vai sofrer o efeito do campo de indução magnética proporcionado pelo condutor X. Então, para determinarmos a força, sabemos que é o campo, vezes a corrente elétrica, vezes o comprimento desse fio. Então, nós temos que o campo é 2 vezes 10 a menos 9 Tesla, o que determinamos no item anterior, vezes a nossa corrente, a corrente que está passando nesse condutor Y, que é 3 vezes 10 a menos 3 amperes, vezes o nosso comprimento. O comprimento do fio é 2 centímetros, ou é 2 vezes 10 a menos 2 metros. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 10 a menos 9, 10 a menos 12, 10 a menos 15. Então, a nossa força magnética é 12 vezes 10 a menos 15, que é a mesma... Opa, vamos voltar aqui de novo. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. 10 a menos 9 com 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 12. 10 a menos 12 com menos 2 vai dar 10 a menos 14. 12 vezes 10 a menos 14 é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 3 newtons. Pessoal, encerramos nossa videoaula 23 e 24. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência.